Estamos de volta a mais um episódio aqui do podcast oficial do Secop 2026, com mais um convidado especial, vice-presidente de inovação da Beptic e presidente da Prodeste do Espírito Santo, Marcelo Cornélio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Denise. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês para falar um pouquinho, né, daquilo que a gente tem feito aí, tanto na BEP quanto lá no Espírito Santo. Primeiro, para começar, vamos falar um pouquinho sobre como é que está o estado do Espírito Santo, essa gestão que você está à frente aí da Prodeste já tem um bom tempo. Me fala um pouquinho como que está a transformação digital no estado, como que está essa evolução. Eu entrei justamente no Prodeste, né, eu estou lá como presidente, diretor-presidente, que agora a nomenclatura lá é diretor-geral, né? Eu estou lá há 4 anos e meio. Né? Um bom tempo. Pelo que consta, eu sou o segundo presidente mais longínquo em toda a história do Prodeste. E isso aí assim, eu recebo com muita gratidão isso, muita responsabilidade também. E é um tempo que é importante para você desenvolver o seu trabalho. Nada como tempo para você desenvolver o trabalho. E aí, eu entrei pós-pandemia praticamente, e que foi justamente o gatilho, né, a mola propulsora que gerou no mercado a necessidade de uma evolução de serviços digitais. Eu lembro que na pandemia falaram que a tecnologia deu um salto de mais de 5 anos em 6 meses. Foi um salto bem exponencial. Todo mundo correndo atrás de digitalização, transformar os serviços digitais, e aí quem saiu na frente mais foi o mercado privado, né? Mercado privado, aí temos Uber, assim, aplicativos de aluguel de carro, entrega de comida. Os bancos, mercados começaram a entregar comida, coisa que não era muito comum. As fintechs, então teve um pouco de tudo. E o governo não podia ficar de fora, né? E quem se apropriou disso naquele momento, lá atrás, há mais de 4 anos, e fez um bom dever de casa, rapidamente conseguiu colher os frutos, né? O Espírito Santo, ele tinha outras prioridades na época, né? Foi feito, era um programa de governo, inclusive a parte de inovação e transformação digital do governo, né, Renato Casagrande, que na verdade era o governador anterior. Isso era uma pauta do programa dele. Só que existiam outras necessidades, né? Educação, segurança pública principalmente, a parte, né, a parte fiscal, que a gente se mantém hoje como um estado com a maior capacidade de pagamento, né? A gente já está, se não me engano, há 13 a 14 anos como a nota A++, né, no Tesouro Nacional. Então, a gente consegue captar financiamentos. Então, a gente hoje é um estado muito equilibrado, né? E se manter equilibrado não é fácil. E aí a nossa jornada começou, né, fazendo um trabalho, né, daquilo que mais era importante para dentro do governo, que a gente, por exemplo, o eDocs, ele foi instituído, né, no momento da pandemia, onde os processos eram todos feitos de forma manual, aquelas velhas pastinhas, às vezes processo com tudo volumes grandes, e aí utilização de carro, o carro tinha que levar processo para secretaria A, pegar da secretaria B e trazer, enfim, aí a mobilização de gente, papel, espaço físico para organizar. Então a gente deu esse salto com o eDocs, a gente passou a digitalizar tudo, né? Todos os processos administrativos são feitos assim, e aí entre outras coisas que a gente foi caminhando. Então, assim, nesses 4 anos e meio que eu estou lá no Prodeste, a gente investiu em infraestrutura, investiu em segurança, investiu em capacitação de pessoas, principalmente, investiu na gestão interna do Prodeste, porque se você não tem uma gestão eficaz, né, vamos dizer assim, a gente não consegue mobilizar, a gente não consegue gerar valor para o funcionário público. Ele tem que enxergar valor, ele tem que ver se a proposta do seu líder
faz sentido, se aquilo ali vai gerar algum fruto, e não simplesmente uma imposição que tem que fazer aquilo. Então a gente construiu uma história muito bacana e a gente foi a passos, vamos colocar assim, bem estratégicos, né, garimpando em cada área. Segurança pública, a gente, por exemplo, a gente lançou o Cerco Inteligente, que foi colocar balanças de precisão e câmeras no estado inteiro, principalmente nas rodovias e nas vias, né, marginais, para quê? Justamente para a gente controlar carga, né? Às vezes ia uma carga, sonegação. Que é uma região portuária também. Outra coisa, questão de roubo de veículos. Então, por exemplo, hoje a gente tem, vamos supor, se você andar ali pelo estado do Espírito Santo, a gente sabe todo o seu percurso. Tudo monitorado. Há um ano atrás, houve um assassinato de um empresário, até colega nosso, né? E a gente rapidamente, o sistema de segurança pública rapidamente conseguiu chegar até as pessoas que mataram. Por quê? Porque o Cerco Inteligente capturou, né, as imagens do carro, soube aonde que aquele carro estava, capturou placa, característica, e foi tudo muito rápido. Então a gente tem um Cerco Inteligente para essas coisas, tem o reconhecimento facial. Então a gente já aprendeu, eu acho que já chegou se não chegou, está próximo de 1000 prisões de pessoas que estavam na sociedade, que as forças de segurança não conseguiam detectar. Às vezes aconteceu um caso emblemático lá, por exemplo, dessas pessoas que tinham mandado de prisão estava lá na rodoviária para pegar um ônibus. A câmera capturou. Estava nem preocupado em se esconder. Não, acionou o sistema da polícia militar, daqui a pouco chega lá uma viatura policial, prendeu o cara. Simples assim. Tamanha a evolução da tecnologia. E a tecnologia no Estado, a gente pode dizer que ela se envolve em várias áreas. Você está falando aí de segurança pública, imagino que também na saúde, na educação. A Prodeste, ela tem um trabalho amplo com todo o governo, de todas as áreas, setores do governo, né? O Prodeste hoje, ele atua mais assim, na vanguarda da infraestrutura computacional. A gente entende hoje que o Prodeste, né, que desenvolve sistemas, né, de forma corporativa, vamos dizer assim, ele atua mais na vanguarda computacional, por exemplo. Então a gente é o data center do Estado. Então toda a infraestrutura, seja ela para prover tecnologia ou para absorver, né, os equipamentos que são adquiridos por uma determinada secretaria diante de uma necessidade pontual ou de um modelo de um projeto pontual, né, que aí a gente absorve e hospeda como colocation, a gente prepara todo esse ecossistema para dar esse suporte para as secretarias, né? Então você falou na saúde aí, a gente recentemente lançou um app, né, da saúde, onde o cidadão tem lá suas vacinas, o seu prontuário. Fica então, tudo assim, registrado num local só, olha que facilidade. E com conexão ao SUS. Entendeu? Isso é então, muito importante. Foi um lançamento recente. Então, assim, aí o Prodeste hoje ele atua nessa vanguarda da tecnologia, provendo para quem não tem equipe de TI ou que não tem uma estrutura, né, de tecnologia, ele provê. E aqueles que, né, são maiores, como a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, por exemplo, entre outras, né, a hospedagem e o abrigo, né, com segurança, né, com toda a capacidade técnica para absorver esses equipamentos e principalmente a conectividade. Hoje a gente não é o único estado mais, né, mas a gente foi o primeiro estado do país a ter fibra ótica do governo em todos os municípios.
A gente tem todos os municípios, olha. E Então, hoje isso já é disseminado no Brasil todo? Não, hoje eu acho que, ainda se eu não me engano, o estado de Mato Grosso do Sul, que tem uma rede de fibra também no estado inteiro, não sei se está em todos os municípios. Ceará também tem alguma coisa grande, mas não sei também. Mas vocês já conseguiram totalizar o estado? A gente entregou esse projeto ano passado. Então, por exemplo, a gente tem mais de 1.200 repartições públicas, né, conectadas na fibra do estado. Isso repercute em aceleração mesmo de processos, né? Aí com isso a gente vai conseguir, por exemplo, a gente está passando uma situação que, né, já é sabido por todos, que havia uma dependência muito grande da Oi. Né? A Oi está num processo, infelizmente, de concluir, encerrar suas operações. E aí a gente, com essa situação, né, com essa capilaridade da nossa fibra ótica, nossa malha de fibra ótica, a gente vai conseguir desenvolver um projeto onde a gente vai prover a parte de telefonia para todas as repartições públicas. Sem necessitar de uma empresa... De uma infraestrutura de uma empresa terceira. Que entendeu? Sensacional. Aí uma outra coisa também, falando sobre transformação digital, a gente está com um projeto de colocar totens de autoatendimento, né, em todos os municípios. Então a fibra ótica vai nos ajudar nisso. Porque aí, conectada à nossa rede, a pessoa tem acesso mais rápido, mais fácil às plataformas de governo e aí ela consegue, por exemplo, ter um acesso mais facilitado. Ou seja, uma solução anterior vai facilitar ainda mais novas futuras soluções. Né? Sim. E falando sobre inovação, né, toda essa evolução, a gente... Aqui no primeiro dia do Secop 2026, a gente teve a revelação dos estados que mais pontuaram, né? A BEPTIC, ela entregou selo ouro, prata e bronze para os melhores, para os estados que mais evoluíram na questão da digitalização dos estados, digital, maturidade digital. Então, você, como presidente, vice-presidente de inovação, você esteve à frente aí, né? Se envolveu com essa dinâmica do índice, a BEPTIC, de ofertas de serviços digitais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que se deu esse processo, principalmente agora no final, depois da sua entrada, porque a gente sabe que é um processo minucioso, né? Detalhado, para que realmente para que seja claro, né, e fidedigno com a realidade de cada estado. Me conta um pouquinho sobre isso. É uma história longa, vou tentar sintetizar ao máximo, né? Mas vamos lá. Quais foram os principais desafios no início, talvez assim? Então, aí vamos começar por isso aí. Realmente foi um processo muito desafiador, porque o índice, a BEPTIC, ele já estava na sua 6ª edição. Ele já tinha sido feito algumas alterações ao longo da sua jornada, né? Por exemplo, acho que ele começou com 3 dimensões, aí depois passou para uma 4ª, aí foi criada uma 5ª dimensão que não pontuava, mas todos os anos alguma mudança, né? E eu acho que é a 7ª edição esse ano. Agora é a 7ª edição. Só que, assim, não querendo falar, né, das gestões anteriores e tal, mas assim, alguma coisa não estava muito legal, né, porque na última edição, né, que foi a 6ª, houve muitas discussões, muitas dúvidas, e aí eu entrei, né, como VP de inovação. Eu havia sido VP de gestão, né, no biênio passado, na diretoria passada, e aí eu fui convidado, né, para essa gestão, e acabou que eu entrei no momento que já tinha encerrado o ciclo, né, de processamento do índice, vamos dizer assim, 2025. Eu entrei mais ou menos em junho, e é justamente em junho que era feita toda o processamento do índice, entrega do relatório final, enfim. E aí eu não tinha que fazer, eu só tinha que assistir o resultado. E aí o resultado, né, foi um resultado que gerou algumas dúvidas e tal. Então eu com um olhar atento, ouvindo, né, escutando todas as situações
que estavam acontecendo, tal. Eu fui fazendo as minhas anotações, reflexões. E aí existe um parceiro importante nessa jornada, que foi desde o início, que é o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E a gente conversou, né, no Secop passado sobre essas situações. Aí a gente acabou, assim, com pouco conhecimento, eu já tinha feito uma pré-análise e sugeri algumas coisas. E foi nessa oportunidade que eu convidei o Banco Mundial, né, para se tornar parte desse processo. Porque o BID estava sozinho, não que ele não teria capacidade, muito pelo contrário. Os profissionais do BID, né, que são liderados aí pelo Mariano, né, são pessoas excelentes, profissionais de alto calibre. Porém, ele estava sozinho, isolado, e aí quando acontece uma coisa, respinga diretamente nele. Né? E aí uma das preocupações minha era como é que eu vou dizer assim, não deixar que um ente ficasse estrangulado porque ele está sozinho, enfim. E aí a gente chamou o Banco Mundial aceitou. E Para aí ser parceiro desse processo também, junto com o BID. Exatamente. O BID, ele é o nosso patrocinador, vamos dizer assim, principal. E aí o Banco Mundial veio para compor uma equipe, que aí se desdobrou em outros atores importantes de renome. Né? Por quê? A minha ideia seria fortalecer o núcleo de pensar o índice. A gente precisava reformular o índice. Mas também a gente não podia dar simplesmente um cavalo de pau, mudar completamente, porque aí ia gerar uma estranheza, uma dificuldade, uma comparabilidade entre os índices, né, entre os anos, enfim. Então a gente fez um projeto muito bem articulado, mas visando o quê? Aí, como você disse, a gente estava buscando, primeiro, credibilidade. O índice acabou perdendo um pouco da sua credibilidade por causa das discussões, das dificuldades de entendimento, das distorções de algumas coisas, enfim. Que é natural em qualquer processo. Sim. E aí a gente compôs e principalmente transparência. Eu trabalhei assim 1 ano na transparência e na rastreabilidade de tudo. Então hoje eu fico tranquilo, né? Porque hoje, se algum estado quiser assim, eu quero ver o que aconteceu nos bastidores, tá aqui. Acaba que o ranking, essa palavra, ela bota um peso de disputa mesmo, né? Então, aí é onde a gente mudou isso. Um pouquinho, esse ano a gente percebeu. Aí eu vou chegar lá. Aí o que aconteceu? A gente formou um comitê técnico externo. Aí, do BID e Banco Mundial, surgiram mais 3 atores importantes, que foi o Instituto Tony Blair, foi o Instituto ISPER e o CETIR BR. Aí a gente formou um grupo, né, de profissionais, e aí, poxa, gente da Inglaterra, gente do Chile, gente da Argentina, gente de Portugal, gente do Brasil. Então a gente repensou o índice. E aí a gente, primeira coisa, palavra ranking, né? Cara, o objetivo do índice não é disputa. A gente não está aqui para querer falar que o estado A é melhor do que o B. Não. O Brasil só perde com isso. O que a gente tem desejo é o seguinte: se todos os estados estiverem com a maturidade digital lá em cima, ou seja, todo mundo ganha. Todo cidadão de qualquer parte do país está sendo bem atendido pelos serviços digitais providos, né, e oferecidos pelos estados, o Brasil está bem. É isso que a gente quer. O Brasil está sendo bem atendido, né, de forma e não ampla. Uma disputa onde tem que ser primeiro. Isso até é ruim internamente para o colegiado, para a associação aberta. E aí a gente mudou. O ranking existe porque a gente tem uma informação a ser repassada para o CLP, né? Mas não é o objetivo mais nosso, né, tratar o índice como um ranking, e sim como uma ferramenta para estimular os estados a
perceber que existem situações que eles precisam desenvolver para entregar ao cidadão. E ali a gente mede a maturidade dele e aí a gente classifica ou premia ele com selos. Se o Estado é selo ouro, é porque ele está na faixa de 90% a 100% de maturidade digital dentro daquilo que a gente tem nos indicadores. E aí prata de 80 a 89,9 e bronze de 70 a 70,9, 79,9. E aí a gente muda a questão da disputa, entendeu? E aí isso aí foi uma coisa que foi interessante, né? A gente teve há pouco, né, na parte da manhã aqui no Secop, foi muito, eu fiquei super feliz porque não houve disputa, houve a comemoração, uma comemoração conjunta, coletiva, exatamente. Não aí, ficou ninguém brilhando mais do que... É exatamente isso, a sensação foi diferente. Né? E aí o gostinho de quero mais, quem é bronze passar para prata, ou já chegar a ouro, a gente, por de exemplo, subir no palco, né? A gente, Espírito Santo, que ficou com a prata e ficou a 1,5 pontos de ser ouro, ficou um gostinho Faltou de quero mais. Pouquinho, né? E aí os estados ainda que não receberam nenhum selo, aí a gente propõe, né, dentro da nossa estrutura da BEP, a gente tem um GT criado para trabalhar as questões de apoio aos estados. Então eu vou estar participando agora mais de perto junto com a Ellen Gera, que é o VP de tecnologia, né, para a gente estar trabalhando isso, para fomentar, né, e até instruir, ver qual é a dificuldade do estado, o que a gente pode colaborar, se a gente vai ter que ir em loco no estado. Esses grupos de trabalho são muito importantes, né? Exatamente. Porque são quantos grupos de trabalho hoje, você sabe pontuar, dizer? Eu acho que são 5, mais ou menos. Ativos, são 5, né? Eu não tô, agora que eu vou me inteirar mais, mas acho que são uns 5, né? Mas isso é um item da normativa. A gente tem por obrigação prover subsídios, né, e não recurso financeiro, mas assim, informações, né, gestão, processo, metodologia, tudo aquilo que o Estado precisa, talvez, para chegar lá. E às vezes são coisas, às vezes, bobas, né, que às vezes o Estado está tendo uma dificuldade, ou o pessoal não está tendo essa visão, e a gente fazer até uma ida até o Estado, falar com os líderes, aquelas pessoas que tomam a decisão para tentar ajudar. Porque a ideia é colaborar no sentido assim, se todo mundo está sendo bem atendido, o Brasil cresce, né? Então, basicamente, o índice ele teve essa nova roupagem. Aí a gente começou a trabalhar, fez o grupo, esse comitê, a gente pensou numa remodelagem, uma delas foi a metodologia, principalmente a metodologia. Então a gente revisitou, né, perguntas, revisitou a estrutura, aí a gente criou fichas técnicas, onde era uma simples pergunta, a pergunta foi robustecida, vamos dizer assim, com qualificadores. E aí ficou muito mais claro. Aí existe uma ficha técnica agora para que a pergunta tenha um total entendimento do respondente. Então isso assim... Até isso não tinha tanta clareza, né? Criavam-se muitas dúvidas a partir da pergunta, o que eu tenho que responder de verdade? Isso, aí ficava... Eu lembro até de um seminário que a gente fez para tirar dúvidas e que não precisava. Era muito difícil. Assim, aí infelizmente aconteceu, mas foi uma tentativa e a gente tem que louvar a proatividade de tentar alguma coisa pelo menos para corrigir, mas aquilo ali não era. Se precisava um seminário para tirar dúvidas de pergunta, é porque o negócio estava muito torto. Assim, eu tenho que ser direto, mas a gente precisava resolver isso. E aí a gente criou a metodologia, criamos as fichas técnicas. Isso foi democrático, isso não foi só desse grupo. Esse grupo pensou, desenvolveu, depois a gente populou dentro da BEP e aí não ficou restrito aos presidentes. Isso foi distribuído, né, para as pessoas dos estados, né, através das PRODs, lógico.
E aí houveram várias sugestões de melhoria, algumas foram acatadas, outras não, porque... Ou seja, foi democrático, todo mundo foi ouvido. E a gente fez um cronograma, porque a gente, infelizmente, a gente teve alguns atrasos, né? E aí a gente fez um cronograma, esse cronograma foi seguido à risca, porque eu sou muito chato. E foi seguido à risca, então a gente conseguiu honrar o cronograma sem nenhum atraso, cumprindo todas as obrigações e também não fazendo nada também assim mal feito, né? Não quer dizer que a gente meio que correu, que a gente entregou algo ruim, não, muito pelo contrário. O resultado disso foi muito elogiado, né? Foi elogiado pelo CLP, foi elogiado pelos estados, foi elogiado por várias pessoas que participaram, inclusive, daquele workshop que teve, né? Aquele seminário. E aí foi sucesso total. Aí a gente vê uma entrega sem nenhum tipo de problema, sem dúvida, né? Eu recebi muito elogio dos meus amigos presidentes na Roca. Então foi, para mim, assim, fechamos com chave de ouro. Agora é só melhorar. Eu ia perguntar qual a sensação que fica, e você já falou agora no final. Eu queria saber de você, como participante da BEP, o que você acha dessa sinergia que rola, né, que acontece entre os presidentes dos estados, como você bem falou, o índice ele traz essa, não uma disputa, mas sim que o Brasil todo ganhe, né, a população como um todo ganhe com isso. Qual que é a importância hoje dessa atuação da BEPTIC com todos os estados, com todas essas associadas? Assim, além de eu estar como vice-presidente de inovação na BEPTIC, e aí o tempo que eu estou no Prodeste é o tempo que eu estou na BEP, né? 4 anos e meio. Eu estou também como vice-presidente numa associação de gestores de TI do Espírito Santo. Ah, que legal. Então, existe o presidente, que é o Douglas, e eu estou como vice-presidente ajudando ele dentro de uma diretoria. Então, assim, essa interação, ela é importante porque às vezes eu estou com uma situação, um problema, né? Aí, para não ficar no meu mundinho, às vezes a gente consegue resolver no nosso próprio mundo, beleza. Mas às vezes, será que o outro teve já essa dor? Deixa eu checar. Ou eu fazer comparabilidade. Pô, como é que é isso no outro estado? Eles já passaram por essa situação? Então a gente vai fazendo trocas, né, importantes, né? Claro, cada estado tem um tamanho, cada estado tem um orçamento, cada estado tem uma liderança, tem suas diferenças. Tem suas diferenças. Mas isso não quer dizer que mesmo diferente não possam ter soluções muito parecidas, né? Eu faço até uma analogia. Uma solução para uma padaria pode servir também para uma solução de uma grande empresa na área de saúde, por exemplo. Não, porque só você não experimentou ainda, né? Com certeza. Então, essa troca ela é muito rica, né? E a gente, assim, se respeita muito, a gente tem uma unidade muito diplomática, né? E o efeito que dá para essa pauta de transformação é justamente a colaboração que a gente vê, né, quando já teve, por exemplo, cessão de sistemas de Estado para o outro, já existe aquisições de software, né, para quem pratica isso, quem tem essa vocação, né, de um Estado para o outro. Um comprando do outro ou comprando em conjunto também? Em conjunto só teve uma situação, né? Ela foi exitosa, mas que foi um projeto de nuvem, né? Logo quando eu entrei, eu não pude participar porque eu não sou empresa pública, né? Foi capitaneado pela Procergs e pela Prodenge na época. Mas assim, de softwares, eu tenho um software, por exemplo, de, sei lá, consignado. Eu não tenho. Então, vou comprar de você. Ou, eu tenho um sistema, sei lá, de multa no Detran. Eu não tenho. Nossa, Cede que legal. o código. Por exemplo, Espírito Santo. E se Santo, não tivesse a BEP, talvez essa sinergia jamais... Não, isso acontece tanto na BEP como no CONSAD também. Por exemplo, a gente cedeu o código
do e-social nos 3 estados. O nosso e-social assim, ganhou até prêmio para 3 estados, onde eles saíram de uma situação complicadíssima que eles não conseguiram desenvolver, não conseguiram adquirir, e a gente meio que foi a tábua da salvação, né? Um programa de benefícios que a gente desenvolveu, né? Então foi um outro sistema, e aí existem outras trocas aí entre São Paulo, Minas Gerais. Por exemplo, lembrei aqui, o estado de Santa Catarina, ela cedeu o código da folha de pagamento, que é um sistema muito importante, robusto para o nosso estado, que a gente vai iniciar a operação agora em janeiro de 2027. Isso é o quê? Um acordo de cooperação técnica? De que Não, forma sessão mesmo do código. Ele deu o código, ó. Esse código é meu, tô te cedendo. Que legal. Está previsto na lei. Entendeu? Sim. Igual a gente fez com o e-social nosso. E quando a gente fala de Brasil, né, e fala de tantas diferenças entre um estado e outro, é importante que haja integração. Sim. Mesmo com as diferenças, porque imagina, tive um carro roubado em 2010, se eu não me engano. Brasília é um quadradinho no meio do Goiás, né? E ali o meu carro foi parar em Lusiânia, que é Goiás, é aqui no entorno. Mas as polícias não se comunicavam. A Polícia Civil tinha uma investigação, a Polícia do Goiás outra, e não tinha, não sei como é hoje. Mas as polícias de cada região, zero comunicação. Lá no Espírito Santo. Como isso atrapalha, né, o desenvolvimento no geral e o Brasil, combate a crimes. O Brasil é um país muito grande. Então, por exemplo, eu fui na Estônia por 2 vezes. Tem uma facilidade lá de integração, porque primeiro eles começaram, né, já, vamos dizer assim, certo, integrados, centralizados, e é um país pequeno. A Estônia tem, no máximo, não chega a 2 milhões de habitantes, para 200 milhões de habitantes, país. E é um país assim, continental, né? A extensão do território brasileiro é muito grande. Então, por exemplo, lá no Espírito Santo, se você morasse lá, seu carro ia ser achado muito rápido. E fora que toda a força de segurança pública hoje ela é conectada e centralizada. Então lá há uma integração total. Porque lá existe polícia. Mas a integração penal, no estado, agora com outros estados, né? Esse é o desafio do Brasil. Exatamente. Essa integração. Agora, em tecnologia, pode mudar isso. Exatamente. Finalmente, eu acho que a gente pode prever nos próximos anos que esse tipo de contribuição, de colaboração também vá para todos os órgãos mesmo ali. A gente vai ter agora um exemplo na reforma tributária, né, onde a nota vai passar a ser emitida pela União, né, e os estados vão só receber a informação, basicamente, de forma resumida. Então a gente muda o processo. Por falar em futuro, me fala aí quais são as expectativas futuras, tanto para o Prodeste, para o estado, né, do Espírito Santo, nessa área de tecnologia. A gente está em meio às eleições, a ideia a gente tem até uma ideia aí de pós-governo, né, para a gente sugerir, mas é alavancar, por exemplo, essa questão dos totens nos municípios, para que o cidadão tenha um canal, né, autônomo para ele poder chegar igual se fosse um caixa eletrônico, ir lá e fazer a sua interação com o Estado. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de entrar no portal inteligente do Estado pelo celular. Vai ter o quiosque ali com os serviços mais utilizados, vamos dizer assim, pelo cidadão. Para estar espalhados pelo Estado. Vai estar espalhado em todo o Estado, né? Aí a gente colocar algumas tecnologias, ampliar, por exemplo, o app da saúde, né, que tem algumas coisas a serem implementadas. A gente, por exemplo, a gente tem uma coisa muito bacana no Espírito Santo que a gente consegue fazer
diante do sistema que foi construído, que é o eDocs. O eDocs é o nosso sistema arquivístico de documentos, processo eletrônico. Então, como ele é uma instância única, o que o governo fez? O governo ofereceu gratuitamente a cessão de uso do eDocs para os municípios. Então, hoje a gente já está em mais de 27 municípios usando o mesmo sistema. E para a gente é fácil porque ele é multitênis. É como se ele permitisse vários CNPJs. Legal. Então é uma instância única, a gente faz um termo de cooperação com o município adere, tem todo um pré-requisito, não é simplesmente, eu quero. Ele tem que passar por uma análise, atender os requisitos e aí ele ingressa. Claro que um deles é assinar o termo de cooperação. E aí a gente faz o trabalho, o treinamento, né? No caso, quem faz esse trabalho não é o Prodeste, é a Secretaria de Administração e Recursos Humanos junto com o Arquivo Público. O Prodeste é o mantenedor do sistema, é ele que desenvolve e sustenta. E é uma empresa o sistema. mista, uma empresa privada? O Prodeste é uma autarquia. Uma autarquia. É, a autarquia. Então a vocação do Prodeste é servir o Estado e possibilitar, né, disponibilização de recursos, né, aí de forma paga, né, para os municípios, vamos dizer assim. O município pode contratar a gente. Mas aí a gente iniciou essa jornada com o eDocs, então a gente está populando o eDocs nos municípios, daqueles que querem, a gente não pode forçar. E a gente também tem uma plataforma que é o Conecta, né, que a gente desenvolveu lá, que traz algumas coisas, como o eFlow, né, que é um formulário automatizado, porque às vezes, por exemplo, a pessoa quer enviar, por exemplo, a documentação do processo seletivo que você fez de um concurso. E aí tem toda aquela situação burocrática que você não pode falhar. Então você cria um formulário padrão já apontando tudo aquilo que precisa ser enviado para a pessoa não errar e também você receber de forma correta, né? É um sistema, tem um sistema de agendamento que foi desenvolvido por nós. Então tem um sistema de ouvidoria que foi desenvolvido por nós. Então tem uma série de situações ali nesse Conecta, né? Aí notificação, enfim, que a gente pode oferecer também ao município, né, de forma gratuita, por exemplo. Né? Então a gente está nesse trabalho, é um trabalho de formiguinha, né, e o município que acaba aderindo fica muito satisfeito, né, pela rapidez, a estabilidade, por ser gratuito. Sim, né? Sensacional. É menos um contrato. É um ganha-ganha, né? É menos um contrato, mas a gente fica feliz, isso aí a gente consegue administrar bem. E sobre o Secop, o que você diria sobre essa edição especialmente? Essa edição, assim, surpreendeu pelo fato de ser num momento eleitoral, né? Então, um grande desafio, né? Diga de passagem. A gente teve o cuidado ali de não politizar, né, o momento, né, e respeitando também as regras, né, eleitorais e tal, já estão em vigor. Mas assim, o Secop é essa troca, né, esse network bacana. Já soube hoje que recorde de público. Foi. Mais de 3.600 inscritos. Foi, muito bacana. Só do meu estado vieram umas 30 pessoas. Olha que legal. Acabou de tirar uma foto lá antes de eu vir aqui para esse momento, para materializar, né? E porque também, assim, a gente foi prata, o pessoal, isso aí não é um movimento só do Prodeste, é um movimento conjunto, coletivo de várias pastas. Aí a gente está falando assim, é um movimento do governo em si, em prol da sociedade. E o Secop eu vejo que é o momento da gente reunir e trazer informações atualizadas para o público que vem, né? São patrocinadores que trazem soluções modernas, atuais. E eu vejo que é um momento assim que coroa todo um ciclo, né, que a gente tem feito aí da ABEP, dentro dos governos, de um trabalho sério, né, em prol do serviço público, da melhora do serviço público,
né, para isso chegar lá na ponta, o cidadão perceber. Uma coisa que para fechar minha fala, a transformação digital ela tem que ser feita com muito cuidado. Porque primeiro que você não pode digitalizar o caos ou digitalizar processos ruins. Mas o mais importante é o seguinte, é o cidadão. Se o cidadão usa o serviço digital sem perceber que ele é digital, aí está fazendo seu papel. É o melhor indicativo de que deu certo. Porque a transformação digital ela não pode ser exclusiva. Ela tem que ser inclusiva. Eu não posso transformar tudo para digital sabendo que tem gente que não consegue usar. Então, e a gente não percebe no dia a dia muitas coisas que são completamente digitais, mas estão tão inseridas já no nosso cotidiano, na nossa vida, que a gente não percebe. São os hypes, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, hoje, pelo menos assim, o jargão nosso se o cidadão está usando algo que veio por meio da transformação digital, mas ele nem sabe que aquilo veio da transformação digital, a gente está cumprindo nosso papel, seja de que forma for. Nossa, adorei essa frase. Sensacional, fechou mesmo com chave de ouro. Quero te agradecer e acredito que toda essa reflexão que vocês tiveram sobre o índice é muito positiva. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Parabéns pelo trabalho que você tem feito à frente aí da ABEP, do Prodeste. Muito obrigada e até a próxima edição. Para você também, até a próxima edição com mais um pouquinho aqui sobre o Secop 2026. Aguardem.